Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Estamos aqui novamente, para dar continuidade às nossas aulas, certo? O assunto da aula de hoje vai ser entonação e pontuação. Nós até já vimos essa aula anteriormente, certo? Só que a tia explicou mais coisas aqui para vocês, tá bem? Vamos começar aí. Primeiro slide. Entonação. Em situação de fala, seguimos certo ritmo e melodia que fazem com que uma pergunta seja diferente de uma afirmação ou de uma negativa. Por exemplo, o ritmo e a melodia próprios de cada frase caracterizam sua entonação, certo? Uma frase é um enunciado com um sentido completo e ritmo próprio, marcado pela entonação, na modalidade oral, ou seja, na fala, e pela pontuação na modalidade escrita da língua, tá certo? Então são coisas diferentes. Quando a tia Sandra fala para vocês, o tom de voz já diz uma coisa. Quando eu escrevo, certo? Eu tenho que pontuar na minha escrita como seria o tom na minha fala, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aí no próximo slide. Modalidades da fala. Percebam aí, ó, leia a frase. Preciso de uma fita desse tamanho. Esta frase é típica da linguagem falada e deve vir acompanhada de um gesto que mostra o tamanho do barbante ou da fita, certo? Na escrita, ela não funciona. Assim, a própria situação ajuda a compreender o que está sendo dito, com o uso de palavras como aqui, esta janela, aquele ônibus, certo? Então, assim, quando eu digo aliás, quando eu escrevo a frase é uma coisa, quando eu falo, certo? O tom da minha voz, os gestos, né? O corpo fala, certo? Ajudam na melhor compreensão da frase, ok? Como o nosso interlocutor pode estar desatento, nunca aconteceu isso em sala de aula, né, pessoal? Ou esquecer, às vezes ninguém esquece o que eu digo, né? Esquecer o que acabamos de falar, muitas vezes temos de retomar, repetir, destacar para aumentar a clareza e a probabilidade de compreensão, tá certo? Vamos aí para o nosso próximo slide. Modalidades da fala, certo? Veja algumas características da fala. O interlocutor está quase sempre presente, certo? Não está ausente, está quase sempre presente. A reação do ouvinte, ou seja, aquela pessoa que está me ouvindo, orienta o falante. Quando eu falo uma coisa para vocês, que eu olho para vocês, certo? A reação, o rosto de vocês, os gestos, já me orienta bastante. Auxílio de gestos e expressões faciais, como eu acabei de dizer, mudanças de entonação, alegre, animado, chateado e etc. Isso aí vocês percebem muito, certo? Com muita facilidade. Mudanças no volume de voz, né? Mais baixo, né? Mais alto ou mais baixo, certo? Vocês percebem muito isso também. Tanto que essas mudanças de volume e entonação, elas são juntas, literalmente, certo? Emissor e receptor estão vivendo a mesma situação e está sujeita à memória do receptor. É preciso retomar, repetir e destacar, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. No nosso próximo slide, nós vamos falar das modalidades da escrita, ok? Modalidades da escrita. Vamos lá. Houve povos e culturas, e ainda há alguns, certo, que não usavam a escrita. Ou seja, ainda existem alguns povos e algumas culturas que não usam, né, não utilizam da escrita, tá certo? Todos os ensinamentos eram transmitidos pela fala. Já na sociedade em que vivemos, a escrita é muito importante, aparecendo em livros, jornais, blogs, e-mails, cartazes, redes sociais, leis, listas e etc. Ok? Graças à escrita, podemos dispor de toda a herança cultural de nossos antepassados e legar para gerações futuras o registro de descobertas, leis,
erros e acertos, momentos de beleza e poesia, temores e tentativas de encontrar a felicidade. Ou seja, repassar situações, sentimentos e uma série de outras coisas que nós vivemos naquele momento, né? Entra dentro da herança cultural, tá certo? Mas a escrita, mas a escrita não é apenas o fiel registro da fala, ela tem características próprias. Ora, se a nossa fala tem características próprias, a escrita também, certo? Vejamos algumas de suas características no próximo slide. Observem aí, pessoal, certo? Modalidades aí da escrita. O interlocutor, isto é, o leitor, não está presente, certo? Necessidade de ser bem claro no que escreve, não se usam gestos ou expressões faciais, ou seja, não estou vendo, né? Então, se eu não estou vendo, se eu não estou emitindo gestos e expressões para que a pessoa possa compreender, tenho que escrever da forma mais clara possível, ok? Não se usam diferentes entonações e mudanças no volume de voz, até porque as pessoas não estão se vendo, certo? Usa-se o recurso da pontuação, que procura substituir os dois itens anteriores. As frases podem ser mais longas e mais sofisticadas. O receptor pode reler, logo não é preciso repetir, ok? O vocabulário variado e específico. Pode-se usar uma ordem inversa das palavras nas frases, certo? Vamos aí para o nosso próximo slide. Dar continuidade, ok? Usamos a escrita em situações variadas. Tia, que situações são essas, né? Olhem aí as situações. Um relatório de trabalho, uma mensagem de celular, uma página de um diário pessoal, uma receita de cozinha, uma notícia de jornal, um e-mail, uma tarefa da escola, uma lista de convidados para uma festa, enfim, várias situações, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo até aqui. Dúvidas? Falem comigo lá no grupão, ok? Beijos para todos e até a próxima aula.